Que maravilha estar aqui com você novamente, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Aqui é Gisela Campilha e esse é o programa A Lógica da Vida. Hoje nós vamos falar sobre acordos e resgates espirituais, um assunto que tem tudo a ver com a lógica da vida. E você que acompanha o meu trabalho, sabe que eu dou grande importância para que a gente cumpra a nossa missão de vida. Aquilo que a gente combinou para realizar lá no plano espiritual antes de reencarnar. E o que eu observo é que grande parte das pessoas nem pensa nisso, sabe? Não se preocupa com isso. Vai levando a vida no automático, pensando só no que tem que fazer no dia seguinte, né? Como se tivesse vindo aqui para a matéria para comer, dormir, trabalhar, né? E não dá importância para esse assunto. No entanto, gente, isso é muito importante. A gente não pode levar a vida no automático como se fosse um robô, né? A gente precisa entender qual que é o propósito da vida. Porque ninguém reencarna aqui por acaso, tá? No universo, tudo é funcional, tudo tem um propósito. A gente não veio aqui para o plano material a passeio, tá certo? Se a gente não tivesse nenhum acordo espiritual para cumprir, nenhum resgate espiritual para fazer, a gente nem precisava ter reencarnado aqui na matéria, tá bom? Então, gente, você tinha já pensado nisso? Você costuma se lembrar disso? Que você tem coisas programadas para fazer aqui? Caso você não tenha pensado, né, nessa questão, você vai me agradecer pela lembrança. Por quê? Porque se você chegar lá no plano espiritual, de volta depois dessa vida, e perceber que você não fez o que tinha combinado, a tua consciência vai pesar, você vai se arrepender. E essa, infelizmente, vai ser a sua passagem de ida para o umbral, tá? Mas não é Deus quem vai te mandar para o umbral, não, tá? É a sua própria consciência que vai pesar, que vai te condenar. E lugar de gente com energia densa, pesada, não é no plano espiritual de luz. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, esse assunto, queridos, é muito sério, né? A verdade é que a gente fez todo um planejamento detalhado lá no departamento da reencarnação. A gente se preparou, a gente programou tudo, né, para que a gente viesse realizar aqui. E a gente se comprometeu com várias pessoas, entre esses acordos e resgates espirituais. Tudo que a gente combinou tem só um objetivo, tá? O aprendizado e a evolução. É isso que a gente veio fazer aqui. Mas essa evolução pode ser pela dor e pelo sofrimento, ou pode ser pelas boas realizações e pelo amor. Então, vamos começar fazendo a seguinte diferenciação. A diferença entre um acordo espiritual e um resgate espiritual. Acordo espiritual, gente, não é sinônimo de karma, tá? Por quê? Existem pessoas que são amigas nossas há muitas vidas e que fazem acordos espirituais com a gente para que a gente se ajude aqui quando chegar na encarnação. Para que uma ampare, apoie a outra. Para que elas possam, por exemplo, realizar um projeto aqui em conjunto na matéria, para que elas vivam um grande amor, uma parceria, né, de almas, né? E vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas reclamam, né, de sociedade, que não querem fazer sociedade, que é muito difícil ser sócio, né? Mas o meu sócio é uma conexão espiritual de uma vida passada e não é karma, né? Muito pelo contrário, a gente se ajuda. Ele é como se fosse um guardião encarnado na matéria que me acompanha. E eu também ajudo de volta e a gente tem realizado vários projetos juntos, né? Então, nem tudo é problema, mas existem também, né, as combinações que são os resgates espirituais. É o famoso karma que a gente tem para pagar. São pessoas que a gente já desrespeitou,
numa outra vida que a gente já prejudicou, que a gente já traiu, né? E devido à lei da causa e efeito, toda ação tem reação, né? A cada um segundo as suas obras. Então, as pessoas com que, infelizmente, a gente teve uma relação atrapalhada, onde houve essa coisa de prejudicar alguém, nós vamos ter que resgatar isso. Mas seja um karma ou um acordo espiritual que a gente tenha combinado, não interessa, né? A nossa parte é honrar e cumprir tudo que a gente combinou de fazer. E como é que a gente pode identificar, diferenciar uma situação de karma espiritual e uma situação de acordo espiritual? Olha, no primeiro momento é difícil, tá? Por quê? Porque a vida vai trazer os dois tipos de pessoa para o nosso caminho. E a gente precisa começar a interação, a troca. Então, a forma de trazer nos dois casos, né? No início surge um interesse, né? Parece que é uma situação boa, existe simpatia, né? Nos dois casos. Então, a gente vai se sentir atraído a se relacionar com os nossos piores inimigos. Ai, meu Deus do céu, não é brincadeira, né, gente? Então, a gente vai gostar daquele sócio que vai acabar passando a perna na gente, a gente vai se interessar por aquele par romântico que vai acabar fazendo a gente sofrer, né? A diferença é que, com o passar do tempo, tá? Na prática do dia a dia, o que vai acontecer é que a gente vai começar a perceber, né? Quem é aquela pessoa que respeita a gente, que ajuda, que traz aquele aconchego gostoso para o nosso coração, e vai também começar a identificar quem é que prejudica a gente, nos decepciona e traz desgaste e tristeza para a nossa vida. O importante é a gente lembrar sempre que tudo é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução. Então, o importante é que quando a gente encontrar essas pessoas que são um resgate espiritual na nossa vida, a gente passar por essa provação, né? A gente não permitir que o nosso lado sombra, o nosso pior lado, tome a frente da situação. Por quê, gente? Porque foi por causa dele que a gente arrumou esse karma. Foi por causa desse lado que a gente se viu nessa situação complicada. Então, a gente não pode se deixar entrar numa disputa de poder com aquele que está combatendo a gente. A gente não pode querer se vingar de quem está nos prejudicando. Por quê? Porque senão, gente, a gente vai aumentar mais ainda, agravar mais ainda esse karma, né? Então, não faça nada, né, que venha te causar vergonha e arrependimento na hora que você retornar para o plano espiritual. Passe pelos seus resgates espirituais, pague o seu karma com dignidade, né? Sempre seguindo os seus princípios mais elevados, porque senão você vai acumular mais débitos ainda com essa pessoa e vai ter que ficar resgatando com a mesma pessoa vida após vida. E preciso te dizer que isso acontece, tá? Com mais frequência do que a gente imagina. Então, muita atenção, tá, gente, nessas situações. E para você que está chegando no programa A Lógica da Vida agora, meu nome é Gisela Campiglia. Eu sou palestrante especializada em desenvolvimento pessoal, incluindo sempre, né, a parte espiritualista. E se você gosta do meu trabalho, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É Gisela com A, Gisela, Campiglia, Campi, Glia. E hoje a gente está falando, né, sobre acordos e resgates espirituais. Desculpe. E vamos agora entrar no nosso momento terapêutico. Tá? Eu gostaria que você começasse a refletir sobre as pessoas com que você interage na sua vida, porque eu vou te ajudar a identificar os resgates e acordos espirituais que você tem para cumprir nessa encarnação, tá certo? Você vai encontrar situações de resgates e de acordos espirituais nos vários departamentos da sua vida.
tá? Em todos os departamentos da sua vida. Ai, perdão, tomei um golinho de água aqui, estava precisando. E dentro do departamento familiar, tá? Estão as primeiras pessoas com que você precisa cumprir os acordos e resgates que você combinou, tá? Existe até, queridos, uma terminologia que diz que nós temos uma família física e uma família espiritual. Como é que funciona isso? Dentro daqueles parentes que você tem, em que você tem afinidade, você se dá super bem, a relação flui, né, com toda a harmonia, aquele filho que é o seu melhor amigo, aquele irmão que é o teu companheiro para todas as horas, a gente fala que ele é da sua família física e da sua família espiritual, ou seja, aquela pessoa que combinou de se encontrar com você nessa encarnação para que vocês se ajudem, se amparem durante a jornada da matéria. Mas existem também, né, aqueles parentes, né, que você tem dificuldade de se relacionar, que não é fácil não. Então esses a gente fala que é da sua família física, mas não é da sua família espiritual. Por quê? Porque é um resgate de uma vida passada. São espíritos com que você tem desafeto por vidas e vidas. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite com que essas pessoas reencarnem numa mesma família. Porque como os laços sanguíneos, eles são muito fortes, né? Sendo um parente seu, né, você acaba resgatando com seu pior inimigo. Então, a pessoa que ela tem vários filhos, por exemplo, ela sabe, né? Tem um filho que, nossa, é um amor, escuta o que ela fala, os dois se ajudam, estão sempre juntos. E tem aquele filho que é uma pedra no teu sapato, tá sempre te fazendo passar nervoso, trazendo problemas para sua vida, né? E essa situação de mãe e filho, mãe e filha, tem muito desses resgates espirituais, tá? Com inimigos de outras vidas, porque você quer um vínculo maior do que uma relação de mãe e filha, de mãe e filho? Não tem igual. Né? Então, por mais que seja difícil aquele filho, você continua firme, né? Amando, cuidando, amparando, e com isso você vai fazer a reconciliação, né? Com esse espírito do passado. Outra coisa interessante dessa questão familiar é que não tem como você fugir do resgate, não tem como você pular fora. Por quê? Porque não tem ex-filho, não tem ex-mãe, não tem ex-pai, ex-irmão, isso não tem. Então, o que acontece é que você é obrigado a seguir, né, trabalhando naquela harmonização até o fim da sua encarnação. Um outro departamento onde acontece também esses acordos e resgates espirituais é o departamento romântico, né? E geralmente, né, a primeira coisa que acontece quando a gente se interessa romanticamente por alguém é aparecer a atração sexual, né? E esse fato é o que diferencia, na verdade, uma amizade de um romance, né? E eu observo que as relações românticas de resgate kármico, né, elas têm uma grande probabilidade de obter sucesso. Por quê? Olha só que curioso. Os nossos mentores pessoais, eles querem que haja aproximação e a troca porque eles querem que a gente cumpra o que combinou. Eles querem que aconteça o resgate. E os obsessores espirituais também ajudam nessa relação kármica. Mas não porque eles estão interessados que a gente cumpra a nossa missão de vida. Eles ajudam nessa troca porque eles estão interessados na energia que vai ser gerada através desse resgate espiritual romântico. Ou seja, a energia da tristeza, a energia de briga, e eles querem vampirizar, eles querem sugar essa energia. Então, a ajuda vem dos dois lados, dos espíritos de luz e dos obsessores espirituais, né?
A atração sexual, ela costuma ser o pilar de sustentação das relações românticas de resgates espirituais, tá? E essa atração, ela acontece de uma forma fulminante, as coisas se encaminham com rapidez. Por quê, gente? Porque se passar muito tempo e com isso uma pessoa começar a conhecer a outra bem, também vão começar a perceber a manipulação, o egoísmo, a falta de respeito, e isso pode atrapalhar o resgate, né? Porque uma das partes pode simplesmente pular fora do relacionamento, e isso vai atrapalhar, né, a realização de poder cumprir o que foi combinado. Então, a coisa acontece rapidinho, né? Aquela empolgação, né? Pode acontecer aquelas paixões fulminantes também, avassaladoras, tá? Essa é uma grande característica do resgate amoroso. E a troca começa prazerosa no início, né? Mas com o passar do tempo surgem os conflitos que a gente já sabe muito bem como é que vai acabar, né? Que é em decepção e sofrimento. E qual a pergunta que a gente tem que fazer, né, quando acontece um resgate espiritual romântico desse, né? Pagar esse karma. O que esse relacionamento, né, veio para me ensinar? Porque como a primeira lei natural do universo é movimento e evolução, tudo é para que a gente tenha um aprendizado. Então, é preciso refletir, né? O que eu tinha para aprender com esse relacionamento, tanto sobre mim quanto sobre a vida. O que a vida está me ensinando com esse relacionamento? Agora, uma coisa posso garantir para vocês, tá? Não é para você se vingar, não é para fazer amarração amorosa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque senão vai ser um problema, vai acumular mais karma ainda com essa pessoa, agravar o problema, tá? Já nos acordos espirituais românticos, né, a situação é um pouquinho mais complicada. Olha só que coisa. Porque os nossos mentores vão ajudar, sim, aquele acordo espiritual seja cumprido, mas os obsessores espirituais, eles vão querer atrapalhar. Por quê? Porque as pessoas vivendo, né, esse acordo espiritual, conseguindo cumprir, elas vão ser mais felizes, elas vão ser mais fortes, mais equilibradas, mais prósperas, e os obsessores não estão interessados nisso. Então, os mentores ajudam, mas os obsessores espirituais atrapalham, né? Usam pessoas que estão em torno do casal para passarem mensagens errôneas, né? Interferirem para que os outros do casal não possam se aproximar, né? Então, além dessa atração sexual inicial, né, no acordo espiritual é um relacionamento onde existe já um forte vínculo emocional. Por quê, gente? Porque são pessoas que elas já se amavam, né, desde outra vida. E como a gente não se lembra o que combinou lá no plano astral, parece estranho, né? Num primeiro momento, a gente não compreende de cara o que está acontecendo. E pensa, puxa vida, como é que alguém que eu acabei de conhecer pode mexer tanto assim comigo, né? Causa um estranhamento. Enquanto o resgate ele é o fruto de uma inimizade, né, de outra vida, um acordo espiritual é fruto de um amor puro e verdadeiro, de um amor de almas, né? E isso é profundo, realmente, né, abala a estrutura. E principalmente se esse acordo espiritual ele foi planejado para acontecer numa fase da vida em que as pessoas já têm uma certa experiência, ou seja, com que elas já viveram muitos resgates amorosos no passado, combinaram primeiro de passar a parte ruim, o sofrimento, para depois encontrar um grande amor, a coisa complica, né? Porque dá medo, né? Veja, a pessoa pensa, nossa, imagina só se não der certo, né? Se já está mexendo comigo desse jeito e nem começou, imagina se der errado. Então, apesar daquele reencontro ser um presente da vida, né, a custa do medo de sofrer é capaz de uma das partes ou até as duas partes boicotarem essa relação romântica.
No resgate, a gente aprende pela dor. No acordo, a gente aprende pelo amor, né? Uma pessoa é a cura da outra. Muitas vezes, para que elas possam acreditar novamente de que o amor existe, de que amar é possível ser feliz no romance, mas nem sempre conseguem realizar aquele acordo. Aquele encontro de almas, né, que se combinaram para seguir a jornada da vida juntas, né, depois de tanto desgaste, tendo uma troca construtiva, uma troca estável, né, onde as duas pessoas vão ter essa nutrição emocional, tanto sexual quanto espiritualmente falando. Então, se esses dois conseguirem superar esses obstáculos, né, espirituais e também o medo, ótimo, né, o acordo vai ser cumprido. Mas caso, né, aconteça o processo de autossabotagem da relação, o que acontece é que não importa o tempo que passe, nem a distância que essas pessoas têm uma da outra, elas não vão conseguir esquecer uma da outra. Por quê? Porque assim como a alma é eterna, o amor de almas, ele também é eterno. Então, vai ficar sempre aquela coisa, né, de ficar lembrando do outro, mesmo sem ter ficado junto. Um outro departamento que a gente faz acordos importantes é com os mentores espirituais, o departamento espiritual. Então, nós temos o acordo que a gente fez com o nosso mentor pessoal, é claro, porque ele planejou tudo conosco, ele se preparou para vir aqui nos acompanhar nessa encarnação e vai nos ajudar, né, a cumprir a missão de vida. Mas a gente faz também, algumas pessoas, acordos com mentores espirituais que eu chamo mentores de serviço da luz, tá? Qual que é esse caso? Esse caso, gente, é assim, esses locais como igrejas, centros espíritas, terreiros, né, grupos de estudos onde existe doação de energia, pessoas que se juntam para fazer uma ONG para ajudar um certo grupo específico, cachorros, crianças, né, órfãos, esse tipo de coisa. Esses lugares, eles se materializaram aqui no plano físico através de uma parceria entre encarnados e mentores espirituais, tá? Isso foi combinado. Então, é muito importante que a gente se conscientize que a gente está a serviço de Deus. E procure não faltar no serviço, não chegar atrasado, honrar essa oportunidade. Porque se você não for o Chico Xavier, né? E tiver feito um acordo desse, é preciso se conscientizar que você implorou por essa chance. E esse acordo, ele foi feito para que você possa resgatar com muitas pessoas de uma vez só. Então, sempre ter essa noção de que é preciso ter uma visão mais ampla da vida e não tão imediatista. E pensar o que está por trás daqueles relacionamentos que você tem no seu dia a dia. O programa já acabou, espero que tenha contribuído para que você possa honrar os acordos e resgates espirituais que você combinou de fazer e te espero na próxima semana. Um beijão de coração para coração.